Olá, tudo bem? Mais um nosso podcast, Alexandre Correia. Hoje trazendo um amigo diferenciado, professor, administrador, ex-presidente do Conselho Regional de Administração. Não é qualquer um, não. Hoje nós estamos em festa aqui no nosso podcast. Boa tarde, meu amigo Mauro. Como é que está, professor? Prazer. As saudações gremistas. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os que nos assistem nesse momento. Para mim é um privilégio muito grande, uma honra também, poder ter sido convidado para estar aqui com você, Alexandre. Então, para mim é um motivo de muita alegria. É uma alegria mútua. Você vê que ele começou com muita mesura. É professor mesmo, né? Não tem jeito. Amigo, nós não temos nada programado, a gente já combinou isso antes, né? Não existe nenhuma pergunta programada, nem coisa nenhuma. É por isso que é mais bonito, é mais gostoso, é um papo de amigos, né? E o que o pessoal vai querer saber, fora o que você já tem de laureas, né? Sem problema, humildemente você tem, que você não faz propaganda disso. Como tudo começou? Você nasceu aonde? De que lugar você veio? Conta a tua história um pouquinho, Mauro. Muito bem. É uma alegria relembrar a minha história de um menino pobre da roça, né? Eu sou um menino da roça. Me criei numa vila chamada Vila São Francisco, que fica a 12 quilômetros da cidade de Cerro Largo, lá no Rio Grande do Sul. E lá eu fiquei na roça até os 18 anos. Nossa. Depois eu fui para a cidade, onde eu trabalhei com meu tio, que tinha uma farmácia. E trabalhei com meu tio na farmácia por um ano e pouco. Lá eu fiz meu ensino médio, né? Em Cerro Largo. Em Cerro Largo, fiz meu ensino médio. E depois eu comecei a trabalhar numa grande empresa, né? Onde eu fui gerente da divisão de insumos agrícolas. Uhum. Posteriormente, eu iniciei, então, a universidade em Santo Ângelo, que é conhecida como a capital das missões, né? Onde eu comecei o meu curso de administração. Depois de 2 anos, eu ganhei uma proposta vinda do meu professor de contabilidade, o José Antônio Bon, porque eu tinha uma excelente performance, eu era o melhor aluno do curso, e ele me convidou para ir trabalhar em Santo Ângelo e organizar as finanças de 2 clientes dele. Nossa. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 22 anos, 23 Precoce. anos. E fui embora de Cerro Largo, fui para Santo Ângelo, onde, de fato, eu desenhei toda a minha vida profissional e acadêmica. Logo na sequência, eu saí dessas empresas que eu fui lá ajudar, fiquei 2 anos lá, e fui, então, contratado pela faculdade onde eu estudava. A faculdade estava começando um processo para se tornar universidade, como de fato se tornou posteriormente, né? E como eu era o melhor aluno, a direção foi buscar os melhores alunos, entre eles eu, e eu, também aluno, virei funcionário da faculdade, né? O que foi muito bom, porque aí eu tinha bolsa, tinha salário, isso me ajudou bastante. E eu fui o melhor aluno do curso e ao sair, eu já fiz o teste da ANPAD e comecei o mestrado. Fui o primeiro ex-aluno da faculdade a entrar no mestrado. Lá mesmo? Não, em Porto Alegre. Porto Alegre. Aí fui morar em Porto Alegre. Fiquei fazendo, então, meu mestrado em Porto Alegre por 3 anos e voltei à faculdade como professor. E logo na sequência, eu fui eleito diretor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, que reunia os cursos de Administração e Ciências Contábeis. Na sequência, fui eleito chefe de departamento. Depois teve uma crise financeira muito séria e eu fui eleito diretor de Administração e Finanças,
para fazer o saneamento da instituição, como de fato da fiz, faculdade. da faculdade. Em 1 ano e pouco, a gente saneou a instituição e, logo na sequência, ela já se tornou universidade. Depois fui eleito pró-reitor de administração, já na universidade. Isso em quanto tempo? Foi muito rápido. Eu estou falando aí de entre 3 e 4 anos essas Nossa coisas Senhora. aconteceram. Que carreira fulgurante. E a URI, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, ela foi a primeira universidade multicamp do Brasil. Ou seja, a gente pegou 5, 6 fundações, 5, 6 faculdades e transformou numa fundação e numa universidade com vários campos. Santo Ângelo, Cerro Largo, na minha terra natal, onde eu nasci, São Luís Gonzaga, Santiago, Frederico Westphalen e Erechim. Por isso é Alto Uruguai das Missões. Frederico Westphalen e Erechim é no Alto Uruguai e Cerro Largo, São Luís, Santiago e Santo Ângelo nas Missões. Certo. E, na sequência, eu assumi também a reitoria da universidade. Ou seja, eu fiz toda uma carreira. Dentro do sistema. Eu entrei como aluno e funcionário e saí como reitor. Né? E aí eu vim para São Paulo, trazido pelo professor Carbonari, que é o fundador da Anhanguera Educacional. Pela minha experiência, então, eu ajudei a ele a criar o grupo Anhanguera Educacional, que foi o primeiro grupo da área da educação a ter ações na Bolsa de Valores, que depois foi vendida para o Fundo de Investimentos Pátria. Aí eu saí... Pátria é o Fundo de Investimento Pátria. Pátria. Aí eu saí, né, e criei 4 faculdades minhas pelo Brasil. Em Campinas, em Lucas do Rio Verde, em Balsas do Maranhão e em Caxias do Maranhão. Tudo pertinho uma da outra. Aí andei muito por esse Brasil. Quando... Propriedade tua. Isso, com Faculdade sócios... de administração? Administração, contabilidade, sistemas de informação, Dentro direito, vários cursos. Né? Sempre com sócios locais. Bem... Quando vieram os grupos internacionais, eu percebia de que era difícil competir com os grandes players. E recomendei, então, que a gente vendesse as instituições. E o que foi feito? Na época, a gente recebia 15 a 17 mil por aluno. Hoje, eu acho que não pagam nem 4, 5, né? Porque esse mercado ele realmente ficou muito ruim, tá certo? Muito ruim. Também nesse meio eu fui eleito presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, a ANGRAD. Eu fui 8 anos presidente, depois eu presidi o Conselho Consultivo dos ex-presidentes. A ANGRAD ela surgiu na FEA-USP, mas hoje, há muitos anos, a sede no Rio de Janeiro. Sim. Fui vice-presidente do Conselho Regional de Administração aqui de São Paulo. Depois eu fui, então, a Brasília, onde eu fui eleito conselheiro por São Paulo. Fiquei 4 anos como diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração e depois 4 anos presidente do Conselho Federal de Administração. E também, por 3 anos em Brasília, eu assumi a presidência do Conselhão. O Conselhão é o fórum que reúne as 32 profissões que nós temos no Brasil. Certo. São 32 profissões regulamentadas por lei. Sim. E nós temos um fórum chamado Conselhão. 32 profissões regulamentadas. De que área? Em todas elas. Todas. Direito, medicina, Inclui tudo. engenharia. Os conselhos regionais inclui tudo. Os conselhos regionais, eles são comandados pelos conselhos federais. Certo. Então, eu fui presidente... Isso para eu saber e para a turma também entender o que é isso. Esse conselhão, ele reúne os presidentes dos 32 conselhos federais do Brasil. Tá. Direito, todas as áreas. Direito, economia, contabilidade. Todas as áreas legalizadas. Todas elas. São 32. Fono, fisioterapia. Você foi presidente desse conselhão. Desse conselhão por 3 anos também. Né?
E é claro, antes e ao mesmo tempo, também simultaneamente, eu fui por 23 anos consultor e avaliador do Ministério da Educação e do INEP, criando cursos, reconhecendo cursos no Brasil inteiro, né? Em que época é isso? Isso Do Ministério? começou com o ministro Paulo Renato. Paulo Renato. Isso. E depois eu peguei vários ministros. O último foi o... Paulo Renato era professor mesmo, né? Era um grande professor, um grande parceiro. Ele que abriu a educação superior no Brasil, na verdade, e morreu dançando. É um gaúcho também, foi reitor da Unicamp. Foi um grande ministro. Um bom brasileiro. Um bom brasileiro. E sempre tive a minha consultoria, né, e assessoria, e também sou palestrante. Eu estou com 1.299 palestras. Faltou uma no ano passado, que era para ser em dezembro, mas por uma questão de agenda não consegui fazer a minha 1.300. Mas faltou pouco. Mas né? vai fazer. Então, essa é a minha caminhada, Alexandre, de um menino da roça, que sempre estudou e trabalhou muito e conseguiu, na verdade, ascender social e profissionalmente, devido principalmente àquilo que meus pais me deixaram. Primeiro, a fé em Deus, né? Isso é muito importante. Eu sou católico, devoto a Deus, mas especialmente os princípios e valores de vida, né? Não abrir nunca mão deles. E eu consegui ser tudo isso, o que eu fui, o que eu sou, sem nunca abrir mão dos meus valores e princípios. Eu tinha uma ideia, eu li alguma coisa sobre você, eu tinha uma ideia que você teve uma carreira fulminante e tudo que você tem, tudo que você formou, isso aí não se faz sem um conhecimento muito grande, né? Você está de parabéns. Obrigado. Mas não sabia que era tanto. E hoje eu não sabia. E hoje eu estou... Eu estou aqui alucinado. Hoje eu estou... Na presença de um sábio. Obrigado. Verdade, porque não vai de graça isso. Hoje muito estudo, não é, irmão? Hoje eu sou membro do Conselho Consultivo da Angrade ainda e sou membro do Conselho Consultivo da Presidência do Conselho Regional de Administração aqui de São Paulo, do administrador Alberto Rittager. Né? E quem sabe ainda em 2025 eu consiga também colaborar como conselheiro na Fiesp. Está marcado segundo isso. Eu soube, né? Exato. Está marcado uma audiência para você ser empossado como conselheiro na Fiesp. Na Fiesp, Quem está dando o seu paraninho foi o Michel Temer. Michel Temer. Grande Michel Temer. E o Andréa Matarazzo, que também é uma pessoa muito querida e reconhecida. Sem dúvida nenhuma. É o vice-presidente do Conselho. O Andréa andou participando aqui na Prefeitura de São Paulo durante um período que eu não me lembro nem quem era o prefeito, mas eu via nos jornais as respostas que ele dava. Na realidade, ele era o prefeito. Né? Ele é muito bom, muito inteligente. Era um atuante, era especial. Ele foi ministro também. Eu fiquei doido para ele ser candidato à prefeitura, mas ele não é político. Né? Ele não é político. Ele me fala sempre. Eu não consigo ser esse político. Mas você conversar com o André Matarazzo... Eu tive com ele uma vez. É uma verdadeira aula que você recebe em poucos minutos. Em São Paulo ele conhece tudo. Ele sabe é muito tudo, bom. Sabe de cada buraco. Sabe. Pena que ele ainda bom, não é o caso, né? Pessoas que nascem para ensinar e outras que nascem de outra maneira. Eu esqueci de comentar também que eu tive o privilégio de, por 8 anos, dar classes na Universidade Nacional de Missões, em Posadas, Argentina, no curso de mestrado e doutorado em administração. Administração, que é a tua área. Isso, porque meu mestrado foi em Porto Alegre, meu doutorado foi em Buenos Aires. Buenos Aires? Então eu tenho... Qual a faculdade de Buenos Aires? Na Universidade do Museu Social Argentino. De administração também. Isso. E consegui depois escrever um livro com meus amigos argentinos que se chama Oportunidades Comerciales hacia Nichos de Mercado. Uma pesquisa feita
mercado argentino ou mercado... era engloba tudo. a oferta exportável do norte da Argentina com a demanda potencial do sul do Brasil. Sei. Esse é que era a área que você estava naquela Exato, época. para a gente identificar os nichos de mercado. Há quantos anos você está em São Paulo, mano? 25 anos. 25. Você não está em São Paulo, você está no Brasil todo, né? Tem sempre alguma coisa para lá e para cá. Eu amo ser brasileiro. E amo São Paulo também. Você acredita ainda no nosso país? Por tudo que você tem de conhecimento técnico, né? Fora o que se vê. Eu entrevistei uma senhora, uma professora, que ela é direito tributário. E ela estava me falando sobre essa lei nova que entrou agora, que vai entrar ainda. E ela tenta arrumar, tenta saber o que as coisas vão acontecer. Mas ela não chegou a entender ainda. Ela é professora, ela quer... Ela não chegou a entender o que vai acontecer. Ela não soube definir ainda, para falar a coisa clara, né? Para falar a coisa com consciência, né? Dentro de um princípio profissional. Ela falou, não sei ainda. Eu sei acho mais que ninguém ou menos. sabe Exatamente. Quanto vai ser o imposto? Não sei. Quer dizer, é uma pessoa da área tributária de um grande escritório aqui em São Paulo, jurídico, né? Que não sabe. Você deve ter uma dificuldade, né, de dar aula sobre isso. Quer dizer... Sim, é um tema muito complexo. O sistema tributário todo nosso ele já é complexo, mas essa nova... Faz parte da tua área, né? Sim. A área de finanças, na verdade, você engloba tudo. A meu mestrado foi na área de finanças, com ênfase em finanças, e o doutorado em estratégia e plano de negócios, né? E as duas elas têm convergência, elas dialogam entre si. Mas falando do Brasil, Alexandre, a gente teria todos os motivos para não ter mais esperança. No entanto, disse que a esperança é a última que morre. Certo. Então eu quero morrer com a esperança ainda de acreditando sim. Eu tenho muita esperança nessa geração que está vindo aí. Eu vejo que essa geração ela vem menos poluída de valores. Eu quero acreditar que eles serão mais fiéis e leais aos princípios e valores e em especial o respeito à nação brasileira. Essa é a minha grande esperança que eu vejo, né? O Brasil é gigante, ele é difícil. São vários Brasis. São vários Brasis. Nós teríamos que mudar e refundar o sistema político. Só que isso é quase impossível, porque na verdade, são eles que mesmo decidem as coisas para eles. Tem que mudar, né? eles mesmos. E eles não vão querer mudar o que lhes serve. Pode não servir para o Brasil, mas serve para eles. Né? É uma pena isso, porque se eu fosse um congressista, né, um deputado, um senador, eu faria de tudo para entregar para os filhos, os netos, um Brasil diferente, um sistema político repaginado, que tivesse credibilidade, que fosse transparente e que, de fato, tivesse como locus a sociedade brasileira, não os interesses pessoais. Que é o que gera a coisa. Porque hoje a gente vive de interesses de certos grupos. É um fisiologismo que não tem sido saudável ao longo dos anos. Tem um livro da Federal do Rio de Janeiro, uma pesquisa maravilhosa, que se chama Os Presidentes do Brasil. Ele analisou desde Deodoro da Fonseca até o primeiro governo do FHC. Você lê o livro, então lá tem os ministros, os deputados, o plano de governo, as bandeiras. Tem tudo no livro. Tudo. É um livro grande, enorme. Alexandre, na essência, não mudou nada desde Deodoro da Fonseca até o primeiro governo do FHC e até hoje. Os apelos são sempre os mesmos. É segurança pública, né?
renda, educação, saúde, habitação, saneamento básico. Não tudo. Mudou nada. Os apelos são exatamente os mesmos. Exatamente. Quer dizer, dá uma sensação ao ler. Eu que já sou mais idoso, é a mesma coisa. Quando eu li o livro, eu tive a sensação que eu estava patinando para trás no tempo. Não é nem para frente, para trás, né? Enfim, mas nós temos gente tão inteligente nesse Brasil, gente tão capaz, gente com créditos e méritos internacionais. Não é possível que a gente não consiga mexer em alguma coisa e começar a pavimentar um novo tipo de governo. Né? E começar a desenvolver este país, que eu gosto de crescimento econômico com desenvolvimento social. Porque não adianta você só se focar na economia e esquecer o povo, né? Você tem que conciliar as duas coisas. Isso seria o adequado. Baseado nisso, eu estou lembrando de uma frase de um ex-presidente da República que eu vi, um presidente da FIFA antigo, não precisa citar nomes, né? Veio propor a esse presidente do Brasil na época uma Copa do Mundo aqui no Brasil. E esse presidente da República falou: mas fulano, estou cheio de favela aí, estou cheio de dinheiro, você acha que eu vou gastar dinheiro com futebol? Eu tenho tanta coisa para fazer com gente. É o que você falou, saneamento. O nosso país é uma vergonha. E você quer que eu invista esse valor em futebol? O Brasil. Ele disse que o fulano da FIFA falou para ele: presidente, o Brasil, dá licença, o Brasil. Pelo amor de Deus, você está pensando no Brasil? Ele falou: puxa, você não quer ir embora? Vai embora antes que eu perca a paciência. E isso ocorreu já há anos e anos e anos. Não muda nada, continua a mesma coisa. Veja só, eu sou um cientista, então eu gosto muito de evidências. Né? Então nós temos paradoxos, contradições incríveis no Brasil. Vamos pegar uma. Nós somos a 8ª economia do mundo. Isso não é pouca coisa. É muita coisa. É muita coisa. Ou seja, nós somos um país rico. Lógico. Mas nós somos o 89º em índice de desenvolvimento humano. Ou seja, temos um povo pobre. Olha só, do 8º para o 89º. Como se explica essa diferença? É falta de gestão, é falta de políticas públicas. Nós não temos um projeto estratégico de nação. Nós temos programas de governos. Aos sulavancos, né? Que mudam há 4 a 8 anos. Isso. Nós não temos um projeto estratégico de nação. O Brasil nunca discutiu e decidiu o que ele quer ser daqui a 10, 20, 30 anos. Então, a nação brasileira é refém do Estado brasileiro, quando deveria ser o contrário. O Estado deveria estar a serviço da nação e executar o projeto estratégico da nação. Como a nação não tem, eu fico refém do Estado, dos governos, que muitas vezes têm programas de interesses que não são legitimamente da nação. É verdade mesmo. Quer dizer, existe uma política derivada, alguma coisa para alguém, para fazer um espelho para índio, eu estou falando a minha opinião, espelho para índio, né? Caramuru, caramuru, você dá uma cesta básica, dá um não sei o quê, dá não sei o que lá, inventa um estádio aí qualquer de futebol, um programinha, um negócio qualquer, e a coisa segue, né? Quer dizer, inventa uma outra história para a imprensa falar de um outro negócio, vamos fazer uma lei melhorando não sei o quê, só se fala naquilo uma semana, depois um fulano dá um tiro numa criança no Rio, é aquilo que vai se falar e vai levando, é assim, né? Quer dizer, é uma coisa sem nexo, né? Não tem nexo. Não tem. Vamos analisar esse triste exemplo das emendas parlamentares. Tem coisa mais triste do que isso? O povo não pode saber quem é o autor da emenda e para onde vai o dinheiro e como ele foi aplicado. É o nosso dinheiro, meu Deus do céu. Então, bilhões. Então, eu mando emendas para um município que tem interesses meus, né, para coisas que o município não precisa. Ele precisaria de outras coisas, não daquilo. Quer dizer, como é que eu gasto dinheiro do povo brasileiro em projetos ou em coisas que sequer projeto tem?
O município deveria ter um projeto estratégico, um plano estratégico do município. E o dinheiro deveria ser canalizado para atender aquelas demandas que estão no projeto estratégico do município. Eu não daria dinheiro, por exemplo, para nenhum município que não tivesse um projeto estratégico municipal. Certo. Aí diz assim, eu preciso disso, mais isso. Bom, então canaliza o dinheiro para isso. Aí você desenvolve o município e de forma inclusiva, inclusiva, e gasta bem o dinheiro público. Mas o detalhe não é esse só. Sei lá, eu estou dando minha opinião, você que fala. Eu libero essa emenda, mas você precisa votar num projeto que eu tenho aí. Isso. E tem Só libera se você votar num negócio que eu preciso. E tem coisa pior, que é a famosa propina. Parte desse dinheiro vem depois, retorna para Brasília em sacos cheios de dinheiro, em aviãozinhos, que a gente está assistindo isso, né? Guardados em apartamentos. O dinheiro volta a Brasília. Que o camarada não sabe onde é, né? Exatamente. Foi isso que aconteceu, né? Pegaram em Porque você tem duas anomalias na governança pública: a má gestão e a corrupção. Mas qual é a diferença? É que a corrupção é um desvio ético e moral. A corrupção, na verdade, é uma relação criminosa entre os agentes públicos e os privados. Isso é corrupção. É uma relação absolutamente criminosa entre o público e o privado. E ela tem a sua origem em desvios e condutas éticos e morais, né? A má gestão é a má governança. Veja, nós temos quantos trilhões de obras inacabadas no Brasil? Começa e não acaba. Veja, porque o projeto é mal concebido, é mal executado, não termina a obra, acaba o dinheiro. As propostas de quem vai fazer essa obra já é feito de maneira que daqui a um tempo eu vou pedir um reajuste. Isso. Aí faço um aditivo, faço um aditivo 2. Vamos pegar a última parte do nosso rodoanel aqui, né? Já era para ter concluído há quanto tempo? Já foi gasto tudo. Agora foi feito mais uma suplementação absurda. Mas né? É assim, está tudo assim. É tudo assim, né? Tudo assim. Então, a gestão pública ela sofre dessas duas anomalias. A má gestão, por interesses muitas vezes escusos, porque, Alexandre, francamente, nesses escândalos que surgem, os protagonistas dos escândalos, nenhum deles é burro, nenhum deles é ingênuo. Não. São tudo gente experiente, inteligentíssima. Tem. O problema é desvio ético e moral. Sem dúvida. Esse é o problema. Isso já vem de base, isso já não tem. E a educação? Bem, você falou, não dá para concorrer com o pessoal, vamos vender porque a gente vai ser engolido. Eu entendi isso. Faculdade que você tinha feito. Um país, ele pode mudar para melhor, normalmente. Diz que eu digo educação educacional mesmo. Né? Por 3 razões: revolução, guerra e a educação. Bom, a gente não quer revolução, muito menos uma guerra. Só sobra a educação. Mas a educação, que deveria ser o bem público mais importante de uma nação prioritária, que quer ser séria, que quer ser respeitada no mundo, valorizada no mundo, no Brasil, ele é o bem público mais maltratado que eu já vi nos últimos tempos. Se fala muito em educação, mas de concreto se faz muito pouco. Nós entregamos praticamente a educação superior para grandes players internacionais. É isso? Isso, hoje. Essa é a verdade. O ensino à distância ele está 90% praticamente na mão deles, 80%, 90%. Players internacionais. Fundos do exterior. E nós temos nós só temos 22% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior. 18 a 24. É um dos piores índices de escolaridade da América Latina e do mundo. Da América Latina? Sim, a gente perde para todos os países em termos de inclusão superior, no ensino superior, entre 18 a 24, que é o padrão. Para o nosso Sul-América. Isso. E para o mundo, então, nem se fala. O que acontece?
Então, nós temos uma inclusão baixa. Veja, então, como é que nós queremos desenvolver e fazer esse país crescer sem mão de obra qualificada, com uma educação com pouca inclusão e de baixa qualidade? De baixa qualidade, em todas as áreas, inclusive na saúde. Nós, agora, parece que estão proibindo, mas nós tínhamos cursos de enfermagem à distância, por EAD. Enfermagem? Isso. Quer dizer, a maior parte dos professores eram formados por EAD. Como é que você, professor, se eu nunca vi aluno, se eu nunca vi sala de aula, como é que eu vou ser enfermeiro? Isso é oficializado? Sim, oficializado. Pelo Ministério da Educação. Como é que eu faço enfermagem sem lidar com o paciente? Então, nós vamos ter um problema na saúde que já está vindo, com riscos e danos sérios à sociedade. Riscos com médicos e enfermeiros, especialmente. Tem médicos formados hoje que não conseguem e não sabem fazer uma traqueostomia. Os enfermeiros mais antigos e experientes que a fazem, sem poder, porque legalmente só um médico pode fazer. Mas daqui um pouco, esses enfermeiros que estudaram por EAD, né, eu não sou contra o EAD, mas tem áreas que não pode, tem que ser presencial, tem que ter a experiência, a vivência. O contato. O contato. Daqui um pouco, esses enfermeiros vão estar pegando a sua veia, fazendo injeção, enfim. E aí a gente pode ver o risco social na área da saúde aumentar substancialmente. Isso já está acontecendo. E não há economia, se gasta um bom dinheiro nisso de uma maneira estúpida, né? É jogar dinheiro fora, não? Pois é. Então, a gente está formando quadros que não têm a devida formação qualitativa adequada para o exercício da profissão. E quando eu era o presidente do Conselhão, a gente discutia muito isso com os presidentes da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da fonoaudiologia, da nutrição, né, especialmente, porque a área da saúde ela é vital, assim como é a engenharia civil. Já imaginou os engenheiros civis mal formados, o dano que podem causar? Vamos Médicos imaginar, mal uma formados. pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta pessoal, eu tomo a liberdade de fazer. Um homem com o teu gabarito profissional, vamos imaginar isso. O que uma faculdade, vamos dizer que ninguém sabe quem você é o Mauro, vai lá, você vai dar aula de administração. O que ganharia um professor com a enormidade da tua capacidade profissional? O que pagariam? Vamos dizer assim, não especificamente no Mauro, mas o que ganha um professor, o João das Couves, que tem a tua capacidade teórica, o que ganharia? Quanto seria o salário de um professor desse? Um professor hoje, acho que ele não consegue, doutor ou mestre tempo integral, bruto deve ganhar entre 10 a 12 mil no máximo. Desconta INSS, desconta não sei o quê. Hoje, com o EAD, tira 8 livre. Hoje, com o EAD, o que faz? Eu tenho que criar uma PJ, uma pessoa jurídica. Quanto demora para chegar nesse ponto? Pois é. Veja, a mão de obra educacional ela está depreciada. Nós temos mestres e doutores hoje que são desempregados. Porque se eu gravo uma aula, essa aula vai ser usada, eles têm cursos no Brasil inteiro, essas instituições, então eu gravo uma aula no EAD, ela é usada no Brasil inteiro, durante, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos, e eu ganho 5 mil, 7 mil para gravar essa aula. Nossa Senhora. Então, é uma pauperização da mão de obra na educação. É triste isso. Acho mais negócio arrumar um emprego no Supremo, não nada pessoal, estou falando eu, de capinha. Porque tem o capinha, o cara que põe a capa no Sua Excelência, né? Só põe a capa. Puxa a cadeira, o cidadão senta, o ministro, Sua Excelência, e ele põe a capinha. Estou falando eu, não é o Mauro. E ele põe a capinha no cara, parece que 12 ou 13 mil reais. E ainda tem mais uns quinquênios. É melhor, para que dar aula? Vamos arrumar uma boca dessa de ser capinha no Supremo, ganhar mais dinheiro, né?
Lógico, se você pegar os funcionários do Congresso Nacional, o ascensorista lá do elevador, eu queria ser capinha. Ele ganha mais, do que um professor doutor em tempo integral. Eu queria ser capinha, tem umas ideias geniais. Então, a desvalorização do profissional. professor, seja em qualquer nível, é triste. É muito triste. Eu tenho uma filha que mora em Verona. Ela se formou aqui na faculdade e foi lá fazer pós-graduação, doutorado, mestrado. E voltou para defender a tese, defendeu, foi. O salário que ela ganharia ali na Escola Paulista de Medicina, antiga Escola Unifesp hoje, não daria para pagar a luva. Quer dizer, você entendeu? Quer dizer, é uma coisa tão absurda o que foi oferecido, doutorada. A doutorada defendeu tese, que não dava para pagar o condomínio ali no Itaim, um negócio qualquer. Se dependesse só daquilo. Uma pessoa super estudada, né? Cansou de fatiar cérebro de rato para ver a pilocarpina no diaba 4. Quer dizer, voltou para lá, está morando há 20 e poucos anos em Verona. Deve ter um monte de gente brasileira. Este é um exemplo do que falávamos antes sobre o... Não é ela que ela é top, Sim. Eu estou dizendo qualquer um. Vale para todos. Como é maltratado o bem público mais precioso de uma nação, que é a educação. Desde a sua concepção, seu controle, seu monitoramento da qualidade, aferição da qualidade, mas, em especial, da sua mão de obra, que são os professores, que estudaram, se prepararam, perderam fins de semana, noites em claro, porque não é fácil você ser mestre, doutor, e depois você não tem valorização nenhuma. Né? E a respeitabilidade também não. E depois é o seguinte, em termos de produção de ciência, de pesquisa, de inovação, enfim, de ciência mesmo, nós estamos muito aquém também. E não deveríamos, porque nós temos gente muito inteligente. Mas, novamente, a nação brasileira que não tem projeto, porque esse projeto ele deveria contemplar num dos seus eixos o desenvolvimento da ciência, das várias ciências, onde nós temos vantagens competitivas mundiais importantes, como na área da biotecnologia, por exemplo, como a Amazônia que nós temos, e tantas outras. Mas como nós não temos um projeto estratégico, as pessoas fazem mestrado e doutorado para ascender na carreira. Mas, além de ascender na carreira, o mestrado e o doutorado, a sua dissertação e a sua tese, as suas pesquisas, elas deveriam ajudar a nação brasileira. Lógico. A desenvolver a ciência. O bem comum. É isso. No entanto, elas ficam guardadas lá e não têm impacto social nenhum. Por quê? Porque os mestrados e doutorados no Brasil, como a nação não tem um projeto estratégico, ela não sabe o que quer da ciência no Brasil, os mestrados e doutorados eles não atendem o Brasil, atendem apenas os seus egressos, que é outro desvio. Não é possível uma nação como a nossa. A China já está se preparando e definindo o que ela quer ser daqui a 30 anos. Nós não sabemos nem o que queremos em 2025, nem em 2026. Nada, o ano que vem não se sabe ainda. E eu ofereci, quando estava em Brasília, eu fui várias vezes no governo, na Casa Civil, oferecendo a administração. Passei por vários governos. Eu não gosto de A ou B, não. Eu digo assim, e ofereci colocar a administração a serviço do Brasil, porque a área do planejamento estratégico é a nossa área da administração, é uma das nossas áreas. Lógico. Puxa, a gente faz planejamento estratégico para as empresas, para os órgãos todos. Vamos fazer um para o Brasil. Mas isso não rende nada, isso não dá cola, não há interesse. Não há interesse nenhum, porque é capaz daí do Brasil dar certo. A vida dele. Não, quem sabe um projeto estratégico sério, Alexandre, faria esse Brasil dar certo. E eu acho que aí complica. Eles não querem que o Brasil dê certo, porque estando assim está ótimo para eles. Lógico que tá. Manter o status quo é interessante, porque aí o establishment, quer dizer, o poder oculto que não aparece e que se locupleta desse status quo,
ele não tem interesse que mude isso. Não é para mudar, deixa como está, que está bom para nós. Que está bom para nós. Está bom para nós. Meu amigo, como é que entrou, para finalizar, como é que entrou o Grêmio na tua vida? Interessante o Grêmio. Com o Grêmio Bom, onde primeiro, o Grêmio estiver. Né? Com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos. Até a pé nós iremos. Grande Lupicínio. Isso. Eu sempre amei jogar futebol e joguei muito, desde garotinho. Eu adorava, era o fominha, vai. E meu pai gremista, minha mãe gremista, meu irmão mais velho gremista, meu outro irmão que infelizmente faleceu recentemente num acidente era colorado. Minhas irmãs, depois as outras duas gremistas, minhas outras irmãs do Grêmio. Então, era uma família de gremistas, né? E eu também me tornei gremista. Mas eu era tão fanático que domingo jogava bola, 4h, o meu pai tinha um rádio Scala, com uma antena para fora, você escutava a Deutsche Welle e tudo, e eu escutava o futebol de São Paulo, no tempo que o Palmeiras era a famosa academia. E eu me encantei com esse Palmeiras, e mudou minha cabeça, e eu virei palmeirense. Sério? Sim, aí o meu irmão mais velho, que foi do Deutschland, que mora aqui nos Jardins, ele chegou do seminário de férias, e o pai disse, você tem que falar com o Mauro. O Mauro está apaixonado pelo Palmeiras. Mas não é possível. Desvirtuando. Não é possível. Aí fomos jogar bola. Esse guri está saindo fora. Está se perdendo. Aí fomos jogar bola. Eu, Palmeiras, ele do Grêmio. Claro, ele já grande, eu menininho, né? Ele me ganhou de 10-0. Nossa Senhora. Agora vamos mudar, ele falou. Agora você é Grêmio e eu sou Palmeiras. Ingênuo. O bom da infância é que a gente era ingênuo, né? Coisa boa isso. Boas recordações. Aí eu ganhei de 10-0. Pronto, voltei para o Grêmio. E aí sim, não teve mas mais. pode ser Grêmio lá, Palmeiras aqui. E aí, curiosamente, vim para São Paulo. É uma alternativa boa. Vim para São Paulo. Então, hoje eu tenho dois times. O Grêmio do coração e o Palmeiras por adoção. Né? Que então, é o que vale. Que é o que vale. Então, essa a coisa vai bem. Quando joga os dois empata, tá ótimo. Tá ótimo. Eu não me incomodo quando dá empate. Então, essa foi a história do Grêmio e do Palmeiras da minha vida. Né? Amigo, foi um prazer imenso que você tenha vindo, foi uma aula geral, né? Precisava ficar muito mais tempo, porque você tem muito mais história para contar e muito mais aprendizado que a gente teria escutando você. Vamos ver se a gente marca um dia qualquer mais lá na frente para ter um outro negócio para falar realmente sobre administração, sobre tal, e levar a coisa mais a sério e não falar no geral, né? Claro. Uma aula mesmo de todo esse aprendizado que você tem para ensinar para as pessoas, né? Fala o que você quiser, vamos encerrar o nosso Bom, Alexandre, eu só tenho que te agradecer, foi realmente um momento... Agradecer nada, eu que estou agradecendo você ter vindo. Um momento maravilhoso, fiquei encantado, fico à disposição sim, eu gosto muito de falar sobre finanças, até te mandei um podcast sobre finanças, né? Sobre recuperação financeira de empresas, é um tema que eu gosto muito, falar sobre cenários, economia, planejamento, cenários econômicos, de negócios, empreendedorismo, que é um tema que eu gosto muito, né? E sim, você pode contar comigo, para mim será uma alegria enorme. Foi realmente um momento agradável, né? Peço desculpas por alguma inconveniência. Ele é humilde. Eu gosto muito de ser provocado, assim, de ser questionado, porque cognitivamente isso vai desenvolvendo. acorda o meu tico e o teco, como se diz, né? E aí a gente consegue refletir melhor. Mas muito obrigado a todos os que nos assistem, espero que tenham gostado e que em outra oportunidade a gente possa falar sobre temas empresariais, de economia, de negócios. Mais específico. Uma pergunta, se amanhã nós podemos fazer no final do podcast, o Camilo coloca o teu endereço, o teu hotmail, sei lá,
Sim. o que for preciso. Se alguém quiser te telefonar, você está à disposição? Claro. Só telecorporações? Não, qualquer pessoa. Eventualmente, uma pessoa que precise pode. de um aconselhamento Isso. comercial, você está à disposição em termos de administração. A minha administração. consultoria é pessoa física e jurídica, Tá bem. né? Especialmente aconselhamentos na área de finanças, de projetos de vida, de plano de negócios, de reequacionar negócios, revisar negócios. Muitas vezes os negócios eles entram em fadiga. Você tem que, então, ter mecanismos de reavivar eles estrategicamente. Tudo é esgotável, os negócios também são. Então, eles não são eternos. Né? A gente nunca pode casar com negócios. Negócios é meio de vida, não é meio de morte, nem meio de sofrimento. Lógico. É meio de ganhar dinheiro. Lógico. Ninguém faz negócios por status, para ter status. Não. Se eu monto um negócio é para ganhar dinheiro. Essa é a lógica. É para ter um prazer naquilo. Lógico. Né? Não é para ter um problema naquilo. Exato. E você pode ajudar nisso. Lógico, será um prazer enorme. Então, o Camilo vai colocar a fita embaixo no final do programa, que é a tua localização. E quem tiver interesse, fala com o meu amigo Mauro, que é uma enciclopédia de tudo. Né? O currículo dele já diz. Humildemente te agradeço. Muito obrigado, eu que agradeço. Pessoal, mais um podcast Pode Nosso. Alexandre Correia. Até uma próxima. Obrigado.